Quais são as cascas de banana que mais têm caído nas provas do Detran? Você sabe o que são cascas de banana? São armadilhas, pegadinhas que o Detran tem colocado nas provas e que tem feito muita gente preparada, que sabe a matéria, ser reprovada. Quer conhecer um pouco mais sobre isso? Então vem comigo. Dá uma olhada nessa questão aqui, olha, o que você entende quando você vê esta placa? Aí vem as alternativas, que está numa via de mão dupla. Quando você vê essa placa, você entende que está numa via de mão dupla? Se é sim, então marca essa resposta. Ou será que você entende que está numa via de mão única? Olha para essa placa, você está numa via de mão única? Se sim, então marca B. Tem também a alternativa C, que está numa via de pista dupla. Aí já começa a confundir, né? Poxa, será que isso aqui é mão dupla ou pista dupla? E ainda tem a última alternativa, que está numa via de pista única. Na verdade, o Detran aqui ele não quis testar o seu conhecimento. Ele poderia ter contextualizado essa placa no trânsito de maneira que ficasse mais fácil de você entender e responder inequivocamente, sem tropeçar em pegadinhas. Mas a finalidade do Detran não é essa. A finalidade do Detran é fazer você errar. Não testar o seu conhecimento, não testar a aplicabilidade dessa placa no trânsito. Olha a resposta dessa questão e surpreenda-se. A resposta dessa questão é: você está numa via de mão única. Isso mesmo. Parece incrível, não é? Pois é. Essa placa significa mão dupla adiante. Se ela está te avisando, ela é uma placa de advertência amarela. A placa de advertência te avisa sobre alguma coisa que está à frente, que está por vir. Se ela está te avisando que a mão dupla é adiante, lá na frente, significa que onde você está é mão única. Por isso a resposta é que você está numa via de mão única. E é exatamente isso. Se você pegar o manual técnico de sinalização de trânsito e olhar, não é o manualzinho da autoescola, não, é o técnico. Você vai ver que essa placa está te avisando que você está numa via de mão única e que daqui a pouco essa via vai transformar numa via de mão dupla. E não é pista dupla não, porque se fosse pista dupla tinha um canteirozinho central no meio, tá? É mão dupla mesmo adiante. Então você está numa via de mão única. Achou pouco? Então presta atenção nessa outra aqui agora. O que essa placa te informa? Você olha para essa placa, olha. Você está vendo que tem aqui uma medida em metros, né? 3 metros. E aí o que você imagina? Que é uma largura limitada? É um comprimento limitado? Aí já começa a pegar, né? Isso aqui é largura ou comprimento? É uma largura máxima permitida ou um comprimento máximo permitido? Bom, essa é uma placa de regulamentação. Então tem uma pegadinha nisso aí, que eu ensino nos nossos cursos, que ajuda você a não cair nisso. Limitada e permitida. Presta atenção. Toda vez que a expressão, o significado, restringir alguma coisa no sentido de proibir ou obrigar, é placa de regulamentação. São essas que têm as bordas vermelhas, tá? Essas placas, elas impõem, são impositivas. Então, quando você olha largura limitada ou largura máxima permitida, qual que você acha que é? É a permitida, tem o termo permitida. É a finalidade de placa de regulamentação. Ela proíbe ou permite? Proíbe ou permite? Ela é impositiva, imperativa. Até existe a placa de largura limitada. E ela tem a mesma simbologia, mas é uma placa diferente, é uma placa amarela de advertência. Então você já sabe que não é limitada, é permitida. Confere? Permitida. Então a gente já elimina aqui A e B. E aí você fica, é largura ou é comprimento isso aqui? Isso aqui é largura, porque quando for comprimento tem um veículozinho desenhado dentro e o símbolo mostrando que aí é o comprimento, pega do eixo traseiro até o eixo dianteiro, o para-choque traseiro até o para-choque dianteiro. Bacana? Aí que vai ser o comprimento. Então a resposta aqui é largura máxima permitida. Eu vou te mostrar agora por que tanta gente se prepara para a prova do Detran e chega lá e é reprovado. Covardia que o Detran está fazendo, tá? Quer ver? Vem comigo. Dá uma olhada nessa questão que tem caído direto nas provas do Detran. Marque a alternativa incorreta. São pré-requisitos ao candidato à habilitação. Pré-requisito é aquilo que o candidato precisa ter antes mesmo de começar. Aí logo na alternativa A aparece assim, ser maior de 18 anos. Acho que ninguém tem dúvida que para tirar carteira de habilitação no Brasil precisa ter mais de 18 anos, não é verdade? Bom, se é necessário ter mais de 18 anos, essa não é uma alternativa incorreta conforme a questão está pedindo. Então a pessoa já passa direto e vai para a segunda alternativa, veja. Saber ler e escrever. Muitos têm dúvidas se hoje é exigido saber ler e escrever para tirar carteira no Brasil. Então a maioria acaba marcando essa aí. Possuir documento de identificação, no caso documento de identidade, e possuir CPF. Precisa ter CPF. Mas muita gente também tem dúvida se é necessário o CPF, que tem que ter a identidade, todos sabem. Então, dentro dessas alternativas aqui, a maioria das pessoas tem marcado aqui, ó, alternativa D. E erram. Você sabe por quê? Porque a questão que deve ser marcada aqui é a alternativa A,
não é a alternativa D. Aí vocês pensam assim, pera aí, quer dizer que eu não preciso ter mais de 18 anos para tirar carteira? Precisa, mas não dessa forma direta conforme está expresso aqui na questão. Na verdade, se você olhar no Código de Trânsito Brasileiro, para tirar carteira de motorista no Brasil, você precisa ser penalmente imputável. Lá não fala ser maior de 18 anos, lá fala penalmente imputável. Ronaldo, mas o que é penalmente imputável? É aquela pessoa que é maior de idade, penalmente imputável, que pode a ela ser imputada responsabilidades penais, criminais. Ela está sujeita a julgamento, inclusive a ser presa, caso cometa algum crime que dê aí detenção. É o maior de 18 anos. Mas indiretamente. Aí você pensa, mas não é a mesma coisa, Ronaldo? Quase que a mesma coisa. Mas, por exemplo, uma pessoa com 20, 21 ou mais, qualquer idade, 25, 30 anos, que seja alienado, por exemplo, um alienado mental, ele é o inimputável. Ele não pode ser julgado pelos seus atos, porque ele não sabe muito bem das razões, entendeu? Então, esse é maior de 18 anos e não pode tirar carteira. Então, daí a pegadinha. Não basta ser maior de 18 anos, tem que ser penalmente imputável. E no Código de Trânsito não está escrito maior de 18 anos, está escrito ser penalmente imputável. Todo mundo erra essa questão. O ser maior de 18 anos não é um pré-requisito para tirar carteira. O pré-requisito é ser penalmente imputável. Essa é uma. Vou te mostrar outra, quer ver? Presta atenção. Outra questão muito similar, parece até a mesma questão, mas muda um pouquinho e o pessoal também erra, é essa aqui, ó. Marque a alternativa incorreta, são pré-requisitos ao candidato à habilitação. Ser penalmente imputável, opa, agora está certinho, não está incorreto mais não, ó. Ser alfabetizado, possuir documento de identificação, possuir CPF. E aí, qual é a resposta? Bom, parece que está tudo certo agora, que lance que era ser maior de 18 anos da primeira questão, agora eles corrigiram, colocaram ser penalmente imputável. Mas tem um erro aqui, quer ver? Essa alternativa B diz ser alfabetizado. Não é necessário ser alfabetizado para tirar carteira. Pô, mas como aí, Ronaldo? Me explica isso aí direito. Exatamente isso. Basta que a pessoa saiba ler e praticamente nem escrever, mas lá no código diz ler e escrever. Gente, saber ler e escrever é diferente de ser alfabetizado. Tem muita gente que desenha o nome ali, consegue decodificar, né, o que está escrito ali na letra, mas se entregar um texto, uma questão para ela, ela não consegue entender aquilo, porque ela não é alfabetizada. Então, saber ler e escrever é diferente de ser alfabetizado. E lá no código não fala ser alfabetizado, fala saber ler e escrever. Pegadinha, né? Pois é, mas a resposta aqui é a alternativa B.